Olá, nesse encontro nós vamos trabalhar com a geração de gráficos utilizando o GNUplot de forma online. Nós vamos trabalhar com o Google Drive, já devem ter o Drive de vocês aberto. Nós vamos trabalhar com o meu resumo do GNUplot e com o GNUplot online. Todos esses links vocês já têm disponível aí do meu resumo e do GNUplot online. Aqui no Google Drive vamos criar uma pasta simples, você cria a sua organização aí. Então vai ficar gráficos. Como nós vamos criar 4 gráficos, nós vamos criar um gráfico de equação. Nós vamos criar outro gráfico de pontos e nós vamos criar um gráfico de ajuste e vamos criar um gráfico 3D. Gráfico 3D. Então é importante organizar esses dados para vocês colocarem os arquivos. Aqui no primeiro documento nós vamos colocar o nosso relatório do que nós estamos fazendo na geração do gráfico, ok? Então vamos lá. Para o nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de equação, nós podemos ver aqui no resumo que tem algumas descrições de cada uma das etapas de construção do gráfico. Eu vou comentar aqui no resumo e na geração do gráfico a gente já vai colocar o que mais nos interessa. Nós vamos basicamente verificar todos esses comandos. Para esse gráfico de equação eu vou falar, não vou digitar porque demora, eu vou copiar e colar os dados que estão lá, foram extraídos de cá. Para evitar demorar a digitação, eu vou copiar e colar aqui e explicar cada linha. Então vamos lá. Primeiro, o gráfico ele precisa de um terminal, que é uma saída. Esse terminal é do estilo SVG, com o tamanho de 400 por 300, pode ser modificado. Como esse aplicativo online fala, esse aqui é padrão. Deixa do jeito que está, porque funciona bem para a configuração do servidor do gráfico. O set output gráfico é o nome do output do terminal que vai sair. No caso, vamos tirar um gráfico do tipo SVG. Isso aqui é padrão desse aplicativo online, então é importante não alterá-lo. Agora, a partir daqui vem a especificação do gráfico. Então, primeiro nós vamos querer o grid do gráfico. Aqui, o gráfico que nós estamos construindo, você pode vê-lo ao lado aqui em tempo real, antes da criação. Mas a gente pode acompanhar aqui embaixo também. Então vamos lá. Primeiro é o grid do gráfico. O que é o grid do gráfico? O grid do gráfico é essas linhas pontilhadas que vêm no centro do gráfico. Então eu estabeleço essa característica no meu gráfico baseado nessa informação. Com essa setagem, com esse parâmetro. Porque o GNUplot ele recebe vários parâmetros antes de gerar o gráfico com o plot. E esses parâmetros é que vão definir o meu gráfico. No próximo parâmetro eu tenho o set título do gráfico. Então esse título do gráfico é o título aqui, ó, título do gráfico. Então eu com o set title, colocando entre aspas, eu crio o título do gráfico. Com o set xlabel e com o set ylabel eu coloco esses dois textos, eixo X e eixo Y. Então eu coloco esse texto, eixo X e eixo Y, utilizando essa setagem de parâmetro xlabel e ylabel. Então vocês percebem que o parâmetro setGrid e setTítulo, eles vão setar parâmetros do gráfico. Nos tutoriais que estão aí na descrição do vídeo, ou em outras fontes, vocês encontram informações bem mais completas com relação a essas características dos gráficos. Aqui é o mínimo que nós vamos precisar para algumas utilizações das nossas atividades.
O próximo parâmetro é o x-range. O x-range ele vai de 0 a 5. Então, ó, o gráfico vai no eixo x de 0 a 5 e no eixo y ele vai de 0 a 5. Ó. No eixo y ele vai de 0 a 5. Então já está configurado os limites do eixo x e do eixo y. Agora eu vou determinar onde vai ficar o k, que é a relação entre os gráficos, as equações, outras coisas, e os textos, que é a legenda. O k ele chama de legenda. Então, para configurar o k, eu quero outside, ou seja, do lado de fora, centralizado embaixo com o título legenda. Então é do lado de fora, centralizado embaixo com o título legenda. Então, o que eu plotar aqui, vou chamar de equação. Agora é que vem a plotagem. Então, depois que eu passo esses parâmetros simples, eu vou plotar a minha equação com o título equação. É uma equação bem simples, 1 mais 1 vezes x, com o título equação. E ele vai plotar o gráfico. Então, eu vou copiar essas informações para o meu relatório. Nesse gráfico aqui, eu não tenho dados, então eu não preciso copiar a parte de lá. Então aqui eu venho aqui, copio para o meu relatório. Aliás, deixa eu só fazer uma observação, é sempre bom copiar dentro de uma tabela, que fica mais fácil você especificar. Aí você coloca que é o script txt, o script do gráfico. Aqui, ó, nesse aplicativo online, do lado direito, você pode ver que ele tem os dados, o SVG, o script e o Prolog.ps é um formato de arquivo. Nós não vamos utilizar ele não. Então, para esse primeiro projeto, se nós formos observar aqui, ó, eu tenho no Downloads, eu venho aqui na página, ele vai abrir, ele resumiu aqui, né? Deixa eu ver se ele mostra lá embaixo. Não, ele não mostra não. Eu vou ter que expandir para visualizar e ele vai fazer o download. Ele vai mostrar essa janelinha aqui, ó, isso. E ele vai fazer o download dos dados. Então, ó, os dados eu não preciso porque esse gráfico, esse primeiro exemplo não tem dados. Eu não preciso, eu posso exportar o SVG dele, do gráfico. Eu posso exportar o script do gráfico. Aqui. Exportar o script do gráfico, tinha clicado e ele não apareceu. Esses dados aqui, o script do gráfico é esse script aqui. E o SVG é esse gráfico aqui. Então, no nosso relatório, nós já copiamos o script e vamos agora colocar o gráfico. Ele disponibiliza o gráfico em SVG na tela, que eu posso copiar e colar aqui. Depois eu posso até redimensionar no meu relatório para ficar maior. Ele passou para cá, ele ficou muito grande, por isso que ele ocupou o espaço grande. Isso. E ele também disponibiliza em PNG. Em PNG, eu posso salvar isso em PNG fazendo assim, ó, Save Image As. Então ele vai salvar lá como um download, ok? Só que vocês podem observar que quando ele abre a imagem sem fundo, não tem problema, só que ele salva uma área maior. Então eu tenho que vir aqui, ó, selecionar essa área para reduzir essa área aqui. Ele está dizendo que é quadrado, eu vou colocar em restrita para eu selecionar a área que eu quero do gráfico. Então eu venho aqui e dou um crop e seleciono. A partir daí o meu gráfico em PNG já vai reduzir para um tamanho menor só com o gráfico. Esse fundo transparente é importante por causa de que eu posso colocar o gráfico em alguns contextos. Eu não preciso colocar o gráfico, o PNG aqui, porque é mais fácil copiar o SVG e colar aqui. Agora, esses dados que foram do gráfico de pontos, que nós acabamos de fazer,
eu posso vir para cá e copiar eles aqui. Mas mesmo assim eu já tenho esses dados no meu relatório. Aqui, ó, eu já tenho o script do gráfico e a saída do gráfico, que são as informações que eu mais preciso. O gráfico em PNG e em SVG estão aqui. A intenção desse encontro é justamente passar para vocês essas informações. É um pouco rápido, mas a ideia é você ir parando e pegando a ideia de alguns conceitos, porque fica mais fácil você parar o vídeo do que eu esperar fazer algumas ações, ok? Então, essa parte do primeiro gráfico que nós fizemos já está pronta, gráfico de pontos. Agora nós vamos fazer um gráfico utilizando equação. Então eu apago essa estrutura. O gráfico de pontos, agora eu vou utilizar... Ah, não, eu troquei. Aqui, ó. Esse é o gráfico de equação. O gráfico de pontos é esse que vem agora. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mover isso aqui para o gráfico de equação. Então eu vou mover isso para cá. Ó, o gráfico com equação está aqui, o que nós fizemos, porque esse gráfico de relatório nosso só tem uma equação simples. E o gráfico de pontos, eu vou iniciar o relatório dele agora. Então eu posso fechar aquele relatório e criar um novo relatório do gráfico de pontos. Eu posso até colocar o mesmo nome aqui no arquivo, porque não faz diferença esse nome aqui. O importante é que a minha pasta seja salva e eu guarde os dados. O gráfico anterior eu criei apenas com uma equação. Agora eu vou criar o gráfico colocando alguns pontos. Como eu já preparei esse material, eu vou usar um outro gráfico mais simples, mas você pode fazer esse aqui como exercício. Então aqui, ó, no aplicativo ele está com um gráfico carregado, eu vou apagar, e como esse gráfico dele é padrão, eu vou criar um outro gráfico, eu vou apenas copiar os dados que eu já preparei no script aqui para ficar mais rápido para vocês pegarem a ideia dos conceitos. Agora eu vou copiar a estrutura do gráfico. Como eu já disse na aula anterior, na parte anterior, o terminal SVG e o output é padrão dele, então eu vou apenas copiar parte das funções que tem aqui no resumo do gráfico. Deixa eu expandir aqui para ficar um pouco melhor de visualizar. Deixa eu acompanhar algumas coisas aqui, tá indo tudo bem? Vamos lá. Então, ó, extraindo os dados daqui. Ó, o setGrid você já sabe que é o grid, que são essas linhas pontilhadas. O setTítulo, xLabel, yLabel é o título, xLabel, yLabel. Qualquer texto que eu substituir eu troco lá. O setXRange e o setYRange é para eu estabelecer os limites, aqui deixo x, eixo y. O setDataFileSeparator, ponto e vírgula, é muito importante definir, porque é o separador dos pontos. Como esse gráfico vai utilizar dados com pontos, eu vou falar sobre os pontos daqui um pouquinho. Agora, onde eu vou colocar esse separador aqui, pode ser qualquer caractere que você especificar, até espaço. Se for espaço, é padrão. A legenda é set outside center button title, né? Legenda, ele fica do lado de fora. Então aqui eu tenho uma equação e os pontos. Agora, eu vou plotar o gráfico. Qual que é o gráfico da equação? 1 mais 1x com o título equação. Agora, onde estão os dados? Os dados estão nesse arquivo aqui, ó. Para eu digitar esses dados aqui, ó, eu coloco a primeira linha apenas um comentário, esse símbolo significa comentário, para eu saber o que é x, porque x pode ser temperatura, umidade, e eu vou colocando os pontos. Eu coloquei pontos bem simples para simplificar o processo de entendimento mesmo. Então, ó, eu vou plotar esses pontos que estão nesse arquivo, tá vendo? Eu posso usar aspas simples reta e aspas dupla reta. Eu vou plotar os dados desse arquivo de dados que estão aqui, que ele chama esse arquivo de datafile, data.txt. Eu vou usar a primeira e a segunda coluna com o título pontos, porque aqui eu posso ter mais de uma coluna. Nos materiais de outros tutoriais vocês podem fazer gráficos de linhas ou pontos mais complexos.
Então, se eu plotar esses pontos aqui, ó, os pontos que eu estou plotando como exemplo aqui é um 1, 2, 2, 3, 3. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 3. E essa aqui é a reta que eu plotei, ok? Então, eu vou pegar esse script. Agora, esse script de gráfico de pontos, ele tem uma estrutura um pouco maior. Esses são os pontos. Então eu venho aqui e copio. Eu preciso montar o meu relatório, que eu vou precisar dele posteriormente. Então eu venho aqui e coloco os pontos. Numa outra tabela eu coloco o script do gráfico, porque esse gráfico no GNUplot ele é interpretado. O GNUplot é extremamente poderoso e simples para gerar gráficos, muito utilizado em programação e na vida real, na vida administrativa também, porque a facilidade com que ele gera gráfico de dados é muito grande. Então agora eu copiei o script do gráfico e eu vim aqui e copiei a saída em SVG que o próprio Google Docs se encarrega de transformar para mim. Agora ele gerou os arquivos aqui, ó. Se eu vier aqui, eu posso copiar esses arquivos, eu posso salvar o SVG, os arquivos de dados e o arquivo de script. Com esse material salvo, eu venho aqui na minha pasta de gráficos, do gráficos de pontos, e salvo aqui, ó. É importante eu salvar esses dados porque eu posso precisar dele depois. Uma observação importante aqui, para você visualizar o SVG, você pode abrir o SVG, o arquivo do estilo SVG, no navegador de arquivos. E o importante é que o SVG, quando você escala o gráfico, ele não perde resolução. Se eu fizer essa mesma ampliação de tela com um PNG, ele perde resolução. Por isso que o gráfico SVG é mais vantajoso para trabalhar com ele. Bom, então nós concluímos aqui as etapas de criação do gráfico de pontos, como nós tínhamos visto aqui. Então nós vimos o gráfico de equação, o gráfico de pontos, agora vamos ver o gráfico de ajuste. Podemos fechar aqui, podemos fechar esse exemplo, podemos compilar a página para ele colocar os dados padrões. E todos esses 3 gráficos foram extraídos dessas partes aqui. Ó. Então, depois que nós terminarmos, você pode tirar as partes aqui e vai perceber que está tudo lá. O gráfico de ajuste, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, deixa eu maximizar aqui. Vamos lá, então aqui eu vou criar um outro relatório do GNUplot. Opa, já criou, do GNUplot. Esse é de ajuste. Como de ajuste? Quando eu estou fazendo quando eu ploto um gráfico de uma equação com os pontos, eu posso fazer o ajuste desses pontos com base numa equação. Então agora eu vou ajustar os pontos com base numa equação. Então eu vou preparar o gráfico para isso. Bom, eu já organizei os dados. O exemplo que eu vou utilizar aqui é exatamente o mesmo exemplo que ele tem aqui, ó, com os mesmos dados e extrair as partes aqui para fazer o exemplo. Então, ó, os dados eu vou colocando aqui. Agora o script do gráfico eu já adiantei apenas para a gente caminhar mais rápido. Eu já digitei. Ah, peraí, isso. No meu planejamento aqui, o que eu fiz? Eu coloquei 2 momentos. Eu coloquei um momento para você ver os pontos, esses são os pontos. Então eu posso reduzir aqui de 0 a 10 e de 0 a 10. Então eu posso vir aqui, ó, e reduzir o eixo de 0 a 10, de 0 a 10, para que eu possa ver os pontos com mais facilidade. Então ele já gerou o gráfico. Se eu quiser salvar esse gráfico com esses pontos nesse estágio, eu posso salvar. Aí posteriormente eu vou acrescentar o quê? Eu vou acrescentar essa parte aqui, ó, que é a parte onde eu vou fazer a análise do gráfico. Então vamos lá, o ajuste dos pontos à minha equação. Então eu tenho esses pontos
eu vou ajustar esses pontos a uma equação. Então, ó, o cabeçalho, como é padrão, set terminal, que ele vai definir qual o terminal de saída, set output, que é o nome do gráfico, e o set grid para criar essas linhas, as linhas do gráfico. Esse relatório aqui eu vou mostrar, isso não é erro. Essas linhas, aí tem o título, eixo X, eixo Y e a legenda embaixo. Vocês podem observar que eu não usei o set data file separator aqui. Por quê? Porque o padrão de separação aqui é espaço, então eu não preciso colocar aquele comando anterior. Bom, agora o que eu estou fazendo aqui? Eu estou plotando, depois eu comento aqui, eu estou plotando os dados usando a primeira e a segunda linha com o título de pontos. Primeira e segunda coluna, perdão. Primeira e segunda coluna com o título de pontos. Então eu estou plotando apenas os pontos. Agora eu vou plotar, eu vou fazer o ajuste desses pontos a uma equação. Então ele usa essa estrutura aqui, ó. Primeiro eu passo a equação, essa equação é A mais BX, é uma equação simples. Aí eu preciso definir quais são os valores iniciais, porque esse processo do GNUplot usa o método de aproximação gaussiana, newtoniana. Então ele precisa de valores iniciais para fazer o start das simulações. Então aqui eu vou fit, ajustar essa equação que eu passei a esses dados que estão lá em cima, usando a primeira e a segunda coluna, essas notações são semelhantes, usando esses dados iniciais. Então quando ele fizer isso, ele vai gerar uma saída chamada fitlog. Então ele está dizendo aqui, ó, que o GNUplot 6, eu disse, né? Ele começou a iteração com esses valores e depois das iterações concluídas, olha lá, ó, depois das iterações concluídas, ele gastou 4 iterações. Na quarta iteração, ele encontrou aqui, ó, o valor final dos parâmetros encontrados foram quais? Foram esse, de A vale 2 e de B vale 0,5. Esse exemplo é o mesmo exemplo que está no material de cálculo numérico, no livro. Lá os valores são exatamente esses. Então, ele encontrou para essa equação o valor de A igual a 2 e B igual a 0,5. Então, ó, o valor dessa equação aqui, A igual a 2 e B igual a 0,5. Que é a melhor equação, aliás, os melhores parâmetros que ele encontrou para ajustar esses dados que eu coloquei a uma equação qualquer. Isso é muito interessante porque eu não precisei praticamente de fazer nada, eu só passei a equação, estabeleci os parâmetros iniciais, porque o método é extremamente avançado. Se eu colocar equações mais complexas, ele resolve com bastante qualidade, porque é o método de iteração newtoniana. E ele plotou tanto os pontos quanto plotou o gráfico. Aqui, ó, H de x, que é o gráfico, eu vou colocar um título de ajuste. Então ele está plotando para mim o gráfico com os pontos e o modelo ajustado. Isso não é uma equação qualquer, isso é um modelo ajustado. Então para eu pegar isso e colocar no meu relatório, eu venho aqui, o primeiro momento são os dados. Opa, caiu fora ali. São os dados. Então eu venho aqui e coloco os dados. O segundo é o script do gráfico. É o script do gráfico, porque esse gráfico é interpretado pelo GNUplot. Eu posso copiar tudo isso aqui, porque em qualquer outro aplicativo que utilize o GNUplot, esse gráfico vai funcionar perfeitamente. Agora eu preciso de salvar aqui o que o GNUplot fez a análise estatística para mim. Os valores que mais nos interessam são os últimos da quarta iteração, os parâmetros finais. Esses outros dados aqui são dados estatísticos que não compete a nós ficar preocupado com a análise deles agora. Então vamos aqui colocar, esse chamado é o fitlog, é o arquivo chamado fitlog. Que esses dados aqui, ó, são os mais importantes. Ó, o A vale 2 e o B vale 0,5. Agora vem o meu gráfico. Eu venho aqui, ó, copio
e salvo aqui, ok? Agora eu posso salvar esse gráfico aqui, salvar no Downloads e vir aqui e também salvar aqui. Ó. Esses são os gráficos, os dados e o FitLog está aqui. Então, ó, eu posso vir aqui, ó. Eu tenho o FitLog, o script, os dados iniciais, o gráfico em SVG e o gráfico em PNG. Só mostrar para vocês que eu fiz da vez anterior. Deixa eu abrir esse gráfico aqui no... Tá vendo? Ó, ele tem fundo transparente, mas se eu fizer a ampliação da página, ele perde a resolução por causa da configuração de pixel dele. Mas é importante que eu posso também fazer a redução desse gráfico, o corte das bordas em qualquer aplicativo que eu desejar. Então eu venho aqui e só faço o corte da borda, para que ele fique no tamanho menor. Olha lá, o arquivo já foi redimensionado, eu venho aqui e salvo e copio aqui. Agora eu tenho tanto o meu relatório com todos os dados que eu preciso, quanto os arquivos que comprovam a minha análise. Esses arquivos são muito importantes. Então concluímos o terceiro gráfico, que é o gráfico dos dados ajustados. Agora vamos para o próximo gráfico. Deixa eu apagar aqui. E eu vou mudar agora para o gráfico de 3D. Vou fechar esse relatório, vou criar aqui outro documento. Estou organizando minha área de trabalho. Muito importante ter domínio da sua área de trabalho para que você possa fazer as coisas que são necessárias durante o desenvolvimento dos seus trabalhos. Agora, esse gráfico 3D, ele é esse gráfico aqui, ó. Eu vou fazer esse gráfico aqui, ó. Esses dados aqui, ó, eu separei no roteiro desse encontro para que eu pudesse colocar aqui de forma mais rápida para não perder muito tempo de vocês vendo eu digitar as coisas. Então eu vou apenas colocar aqui. Pronto, ó. A única alteração que eu fiz aqui, ó, foi a alteração, estava só conferindo se o gráfico tinha direitinho, às vezes tinha algum texto errado. Esse gráfico aqui, ó, eu só alterei esse valor aqui, ó, de 400 para 300, de 400 para 300 para 800 para 600, que ele fica um pouco maior, dá para ver o gráfico de forma melhor. Então vamos lá, o terminal é um processo natural do GNUplot, que ele precisa saber qual o formato de saída e qual o nome da saída, que são dois momentos diferentes. Aí vamos configurar o grid é essas linhas pontilhadas. Aí eu vou definir o título, o X-Label, o Y-Label, o Z-Label, que é o título do gráfico, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então eu coloco o nome dos eixos. O X-Range, Y-Range e Z-Range são os limites de cada eixo. Então o limite de X de 2 a menos 2, o Y2 a menos 2 e o Z de menos 4 a 10. Então eles foram definidos de menos 5 a 10, depende muito da visualização lá. Geralmente esses limites ele não coloca não. A legenda é do lado de fora, com o título legenda, para não atrapalhar o gráfico. E agora vem os detalhes do gráfico 3D. Esses que são os detalhes mais importantes do gráfico 3D, porque os demais vocês já sabem que das atividades anteriores. Então, ó, quem é o Hidden 3D? É para ele esconder a configuração 3D. Quem é isoplano? Isoplano com 30 é esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho, se você alterar esse valor, ele vai mudar de tamanho, tornando-se maior ou menor. Set contorno, both, ou seja, ele vai fazer o contorno das linhas que eu desejo, tanto em cima quanto embaixo. Tá vendo? Ele tem um contorno, chama-se curvas de nível, né? Ou linhas de mesma intensidade de Z, ou linha de produção. Configuração dos controles de parâmetros níveis discretos, 2, 4 e 6. O que são esses valores? Quando todos os valores de Z estão igual a 2,
4 e 6, eles são marcados aqui e marcados aqui. Então, é muito importante esse gráfico 3D, porque qualquer equação que eu plotar, que tenha x, y, eu posso estabelecer um valor, dizer, nessa configuração, e ele vai plotar para mim. Como que eu ploto um gráfico 3D? Eu não uso plot, eu uso splot, que é surface plot. Surface plot, eu vou colocar a equação que tenha x e y. Se a equação tiver x e y, ele vai desenhar a equação aqui. A gente pode fazer teste com várias equações. Então vou fazer aqui para não ocupar tempo desse encontro. Aqui no nosso relatório, eu não tenho dados de entrada, porque o gráfico não chama, quando ele não chama, ele não precisa. Então eu venho aqui, copio esses dados, salvo numa tabela. Esse é o script do gráfico. E eu venho logo aqui e salvo o gráfico em 3D aqui. E aqui eu vou salvar o gráfico em PNG. Aqui ele vai me dar, ó, tá vendo? O gráfico em PNG, como eu aumentei o tamanho, ele ocupa um PNG maior. Eu não preciso dos dados, eu quero o SVG e eu quero o script. Aqui eu vou pegar esses dados e vou copiar para cá. Eu já tenho todos os meus scripts aqui, verificando se ele está fazendo a transferência. Está fazendo a transferência dos dados do gráfico para cá. Essa é a forma com a qual eu crio os gráficos utilizando esse resumo que vocês têm, que eu forneço para vocês. Tudo isso que eu fiz está aqui. Tem algumas informações a mais, mas não são muito relevantes para nossas atividades, não. Acrescentam, mas não são fundamentais. O GnuPlot Online permite fazer todas as análises dos gráficos que nós fizemos. Então ele copiou os dados aqui. Então se nós quisermos fazer gráfico de equação, gráfico de pontos, gráfico com ajuste, tendo o modelo e os dados e o gráfico 3D, a gente pode fazer isso facilmente online. Como os dados estão salvos na nuvem, eu posso apagar aqui. Ok?